Oi Book Crushes, aqui é o Henry Beneto para mais um vídeo do Veda 2017 do canal Na Minha Estante. E hoje, terça-feira, eu trago para vocês mais uma vídeo opinião, e dessa vez de uma série super querida por mim, que eu sei que tem muitos defeitos, mas que eu enxergo muita qualidade também, e eu acho que eu precisava fazer já esse vídeo há bastante tempo, pois hoje nós vamos conversar sobre o melhor e o pior da saga Crepúsculo da Stephenie Meyer. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Muito que bem, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu quero, todos os pontos que eu pretendo nesse único vídeo, já que são 4 livros, temos muitas questões para abordar, mas espero que eu consiga e, de verdade, eu espero que todos vocês continuem comigo até o final do vídeo. Vamos lá? Muito que bem, antes de começarmos de fato a falarmos sobre o melhor e o pior de Crepúsculo, eu vou explicar alguns pontos. Por exemplo, eu vou ficar mais atento aos 4 volumes da cronologia oficial da série, já que a saga Crepúsculo não são só esses 4 livros, nós temos a novela Breve Segunda Vida de Britânia, nós temos o guia da série que a Stephenie Meyer escreveu, nós também temos o Vida e Morte, que é uma história alternativa, mas eu vou ignorar esses 3 livros e vou me focar somente nas narrativas da Bella. E já que estamos nos focando na narrativa da Bella, vamos recapitular rapidinho a história da saga Crepúsculo. Crepúsculo vai contar a história da humana Bella Swan. Ela está se mudando para a casa do pai em Forks, que fica no interior de Washington, uma cidade super chuvosa, porque a mãe se casou novamente com um rapaz mais novo, e esse rapaz é jogador de beisebol, eles vão precisar viajar bastante, então para dar essa maior liberdade para a mãe, ela acaba indo morar com o pai, com quem ela teve pouco contato no decorrer dos anos. Ao chegar em Forks, ela que é uma menina introspectiva, por assim dizer, depois eu vou comentar um pouquinho sobre essa introspecção da Bella, ela meio que vai odiar tudo na cidade, desde o verde das plantas, a chuva que cai, aos colegas de escola, até mesmo o pai dela, ela vai encontrar problemas porque vai ter que dividir o banheiro com eles. Problemas de classe média, né? Vamos confessar. Desculpa a sinceridade. Eis que no primeiro dia de escola, enquanto ela está super entediada com todos os colegas de escola, ela acaba conhecendo a família Cullen, em especial Edward Cullen, que vai ser um colega de classe dela que é super diferentão, pálido e tem uma beleza de uma estátua grega. Ela vai sentir uma extrema atração com todo o mistério que essa família emana, e principalmente pelo Edward, que parece ser extremamente estranho e ter algo contra ela, e que no decorrer do tempo nós vamos descobrir que na verdade era uma atração que ele reprimia, além de outros fatores, já que obviamente Edward é um vampiro e está com sede de sangue da Bella. Aliado a esses 2 fatores, Edward não consegue ler a mente da Bella, já que os vampiros da Stephenie Meyer às vezes possuem dons sobre-humanos, além da própria natureza já sobre-humana. Toda essa mistura, obviamente, vai ser motivo para ele evitar e querer se aproximar dela. E é mais ou menos assim que a história dos dois vai começar, e esse é o ponto de partida que nós vamos acompanhar de Crepúsculo até o amanhecer, da Bella descobrindo que ele é um vampiro, dela tentando manter esse segredo da família Cullen oculto com ela, e dela querendo ser uma vampira também com o Edward por toda a eternidade. Basicamente, esse é o resumão desses 4 volumes aqui. Nos outros 3 volumes, a Stephenie Meyer ela utiliza para expandir o seu universo, já que nós não vamos conhecer somente vampiros como quem governa o lado negro dos vampiros, por assim dizer. Nós vamos conhecer lobisomens do pessoal da turma da Push, que é uma cidade vizinha a Forks, e obviamente todo o crescimento do relacionamento da Bella com o Edward, até o derradeiro momento em que Bella finalmente se transforma em vampira. Enfim, eu acho que o maior fator para eu de fato gostar da saga Crepúsculo é a narrativa da Stephenie Meyer. A Stephenie Meyer pode não ser a melhor autora do mundo, ela pode não ter a melhor escrita do mundo, mas a Stephenie Meyer é uma ótima contadora de histórias. E ela conseguiu provar isso no decorrer dos 4 volumes da série.
O texto dela é fluido, ela sabe te prender de um capítulo para o outro, ela sabe te prender de um livro para o outro, que é muito importante. Mesmo quando parece que não está acontecendo nada na história, você fica interessado. E eu sinto, por exemplo, o Lua Nova, onde é o livro onde menos coisas acontecem no decorrer da história. É um livro onde a ação é mais concentrada no começo e no final. É um livro que você devora, você lê assim. Outro exemplo de como o texto da Stephenie Meyer te prende é quando ela muda o ponto de vista no meio de Amanhecer, já que toda a série é narrada só pela Bella, então de repente nós vamos acabar conhecendo a narrativa do Jacob de uma hora para outra, e é uma outra voz. Ela brinca com isso até no título dos capítulos narrados por Jacob, que são completamente diferentes. E ela vai provando isso, e como ela consegue brincar com a voz do personagem no decorrer de toda a série. Então eu acho que a Meyer, ela tem o dom de ser uma contadora de histórias. Eu acho isso extremamente fascinante e é um ponto muito positivo para ela. E por falar no universo que ela construiu nesses 4 livros, eu gosto muito do universo vampiro que ela fez aqui. Muita gente sente problemas porque ela desconstruiu completamente a imagem do vampiro. Eu não ligo para isso. Para mim, a fantasia, ela tá aí justamente para ser reinventada, para os autores tentarem coisas novas para surpreender esses leitores, e nisso a Stephenie Meyer conseguiu fazer. Ela conseguiu construir um mundo novo, refrescante, sem sombra de dúvidas, interessante de se ler, mesmo tendo coisas vergonhosas, por exemplo, o fato dos vampiros dela terem pele de pedra e isso fazer com que eles brilhem na luz do sol. Eu gosto da forma como ela insere a mitologia lobisomem, junto com os Quileutes, que vivem em La Push, que é a cidade vizinha de Forks. Eu gosto de como ela criou os Voltures para serem a realeza dos vampiros, o pessoal que controla, que rege as leis que governam os vampiros, a coisa dos clãs, toda a áurea assim que fica entre os nômades, que são os vampiros que saem para caçar sozinhos. Eu achei isso interessantíssimo, até mesmo o lado X-Men que ela dá aos vampiros dela, eu acho sensacional. Eu gosto muito do universo que a Stephenie Meyer criou, e é algo que me fascina e que ainda me fascina no pleno ano 2017. Outro ponto interessantíssimo que Crepúsculo vai trazer e que eu vejo pouca gente comentando é sobre representatividade. E aí você fala assim, como assim? Crepúsculo vai tratar de representatividade? Sim, Crepúsculo vai trazer um personagem indígena pro protagonismo da série, já que ele vai ser um dos protagonistas. Sim, estou falando do Jacob, de toda a Matilda Quileute. Mesmo que ela possa ter errado na caracterização de alguns vampiros pelo mundo em Amanhecer, com os índios, isso sem sombra de dúvidas foi um fator de representatividade muito grande e que eu vejo pouquíssimas pessoas comentando hoje em dia devido aos defeitos que a série possui. Pois sim, a série possui defeitos, gente, não vamos mentir, a série possui defeitos. Eu acho que a construção dela de lobisomens, intrínseco às lendas indígenas da própria La Push, e de fato realmente existem essas lendas, toda a aura mágica que ela dá para a cidade de Forks, a construção do universo de vampiros dela, é fascinante para mim. É um texto que conseguiu me prender em um momento que eu não gostava de ler livros com romance e com focos em romance. Mas aqui foi uma grande surpresa e que eu vi que eu podia também gostar de romance, e foi, para mim, foi um expandir de horizonte que eu não estava esperando e que foi sensacional para mim. E sim, esses são pontos assim que eu acho muito importantes para a série. Eu acho que é por isso que eu continuo gostando da série até hoje. Mas sim, existem problemas e nós vamos falar sobre os problemas de Crepúsculo agora. Muito bem, já que é para falar sobre os pontos negativos, vamos falar obviamente sobre o óbvio que todo mundo sabe, que é o relacionamento abusivo da Bella com o Edward. Isso era algo que eu não percebia. O Henry, de 18 anos, não tinha muita vivência de mundo para perceber que o relacionamento da Bella e do Edward não era muito saudável. E eu falo isso em Crepúsculo, Lua Nova e Eclipse. Posição passiva da Bella com relação ao Edward no relacionamento dos dois é sim preocupante. Não é o fato só dela ser humana, mas a forma como ele trata ela como alguém incapacitado. Isso já foi levantado por milhares de pessoas, acho que eu não preciso nem aprofundar muito sobre essa questão, mas é um fato, não tenho como discordar. Eu não enxergava isso na minha primeira leitura, mas hoje, com 27 anos, eu já consigo enxergar esse problema do relacionamento abusivo dos dois. De como a Bella meio que perde a própria identidade por relação a um relacionamento dela. E Lua Nova é talvez a maior prova disso, que ela perde completamente a personalidade dela porque o Edward foi
foi embora. E isso é muito assustador. Por isso, sem sombra de dúvidas, eu considero Lua Nova o livro mais problemático dos 4. Eu fico me perguntando como seria a história se Lua Nova e Eclipse não existisse, já que a história original de Crepúsculo, ela seria de crepúsculo a amanhecer. Alguns fatos, como o surgimento dos lobisomens Quileute, seriam inseridos em Amanhecer, mas esses 2 livros aqui, eles foram exigências da editora. Só teríamos 2 livros de Crepúsculo no caso. Eu fico me perguntando se esses 2 livros não existissem, será que essas questões elas seriam tão aparentes assim na própria série? Talvez sim em Crepúsculo, mas por exemplo, em Amanhecer, o que eu mais gosto de Amanhecer justamente é o fato da Bella deixar de colocar o Edward em um patamar inalcançável e ela bater de frente com ele. Nesse livro aqui, ela bate muito de frente com o Edward, com os pensamentos dele, os posicionamentos dele, o que ele acha que é certo ou não. E ela deixa de ver ele como o centro do universo, principalmente pelo nascimento da Hannah Smith, a filha dela. Eu acho isso muito saudável, quando ela abre os olhos e deixa de ver o Edward como o foco principal da vida dela, que ele não é, e ele não é, gente. Vamos falar bem a verdade. Meio que foi o caminho para ela conseguir o que queria, que era ser vampira. Eu não falo isso de forma negativa, não. Mas para isso acontecer, ela precisou passar por isso aqui. Outro ponto problemático, e nessa nós já vamos passar para Eclipse, é a questão do imprint. A Maya explica o imprint certinho pra gente, mas não tem como a gente não parar e pensar e falar, puta, eu não sei o que a Maya estava pensando quando pensou no imprint. Na verdade eu até sei, porque o imprint existe de fato na vida animal. Mas quando ela coloca essa coisa de pessoas que foram feitas uma para outra, não importa a idade delas, isso fica meio doentio. E fica, gente, quando ela começa com esse papo de imprint aqui, eu já fiquei meio assim, não precisava disso, Maya. Mas o ponto que eu não enxergava na época e que hoje em dia eu enxergo de verdade, que eu vejo como a Maya me enrolou com todos os outros pontos positivos, foi com relação à própria Bella Swan. Gente, a Bella é uma babaca. A forma como ela tratava os colegas de escola dela, a forma como ela tratava o Charlie, de como ela tratou muito o Charlie, até Lua Nova mais ou menos, em Eclipse a relação deles começa a mudar um pouco, começa a melhorar. Eu vejo como a Bella era uma adolescente cretina. Ela se sentia superior aos outros, ela se sentia mais inteligente que os outros, ela se sentia mais madura que os outros, e não, gente, ela errou tanto, ou mais do que os outros personagens humanos da série. Por ela ser uma personagem atrapalhada, por ela ter um hábito de leitura parecido com o meu, por ela gostar de ficar em casa e de cozinhar e essas coisas assim, como isso mascararam o fato de que ela era uma cretina, e eu não percebi isso com 18 anos. A Bella é uma cretina. E eu acho que acima de tudo, um ponto negativo da própria história que eu não gostaria de reconhecer, mas que eu tenho que reconhecer, é que a Bella é uma protagonista ruim. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso melhor e o nosso pior da saga Crepúsculo da Stephenie Meyer. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo e dos meus pontos de vista. Se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo no gostei e compartilhe nas suas redes sociais, porque já está ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha instante, se torne Book Crush, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha instante lá no Facebook, onde geralmente posto todas as novidades durante a semana. E eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads. E aí, qual é a opinião de vocês sobre Crepúsculo? Vamos conversar sobre a série aqui embaixo, que eu vou adorar conversar com vocês, pois aqui foi Rebeneto para mais uma vídeo opinião do nosso Veda 2017. Tchau, pessoal, e até amanhã.